experiência. E eu falei: se você fez uma vez e conseguiu casar com esse dinheiro, faz de novo, que você vai pagar alguns meses de mensalidade do curso. Agora, vocês acham que um dublador ganha pouco? Não ganha. É fácil? Não é. É muito específico, mas precisa de empenho, precisa de foco, precisa de disposição. Sabe o que acontece? Nós precisamos de pôr foco nos nossos sonhos e na nossa vida. E a Xuxa, o Kaká também é um que ganha muito. Eu não queria ganhar o que aquele jogador que só se machuca, como ele chama, não? O Neymar. Neymar ganha muito dinheiro e faz muito filho, vive pagando pensão, né? Mas a gente pode orar para o Neymar se converter, e ele pode continuar ganhando muito dinheiro. O problema é não ter juízo quando tem dinheiro. Mas eu não estou mais me importando com essa categoria de celebridade. Eu já entendi que toda a terra é do nosso Pai. Eu já entendi que Ele é dono de tudo e nós somos herdeiros e co-herdeiros. Meu avô deixou um sítio para o meu pai deixou um sítio para nós, né, que ele teve 3 filhos. Nunca ninguém usufruiu de nada. Sabe qual a experiência que eu tenho com herança terrena? É isso mesmo, assim, ó. Fica ali e você não usufrui. Mas quando nós entendemos que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós entendemos que nós vamos usufruir e fazer muita diferença aqui na terra. E aí essa menina que é arquiteta, ela tem sido muito feliz, porque ela estava no emprego ganhando 11 mil, ela tinha um problema sério no casamento com o marido, porque ela achava que o marido não tinha interesse, mas ela falava para ele: não quero saber quanto que você ganha. E para mim ela falava: ele não me ajuda. Eu falei: mas que espírito de confusão é esse? Aí vieram os dois. Ela falava que ele ganhava pouco, ele ganhava 2 mil menos que ela. Essa semana os dois receberam aumento. De 11 mil ela foi para 14, mas ela fez 4 bicos no mês. Sabe quanto que ela ganhou de bico? 40 mil. É dinheiro, não é? É dinheiro. Vocês vivem um milagre aqui. Tudo é com o dízimo, as ofertas que vocês trazem para mim. É um milagre, é uma bênção de Deus. Vocês viram o salto dela? Eu sei que vocês não são reparadoras. Vocês viram o vestido dela? Que cor? Verde. E ainda pôs uma tiara na cabeça. Sabe o que é isso? Está sinalizando: tem vida aqui, tem vida aqui, tem fôlego aqui, tem disposição aqui. Nós precisamos de ter coragem de enxergar que o nosso corpo fala, que a nossa postura revela como que nós estamos internamente, e nós somos pessoas que caminham com uma fé dentro do coração. A fé é a arma de vitória para vencer o mundo, a fé em Jesus. Então nós precisamos de ver como que nós vamos fazer. Quando eu terminei a sessão na quarta-feira, eram umas 10h30, né? Porque ela só pode, claro, ela só consegue fazer sessão às 21 horas. E ela me paga bem. É o horário que ela tem e é o que eu preciso receber. Ela fica contente e eu me sujeito. Entende? Ela fica feliz e eu fico feliz também. Mas quando terminou a sessão, eu falei: Pai, obrigada que o Senhor está mostrando para ela que o Senhor é Deus. Mas eu quero dizer para o Senhor que, diferente do tempo que eu achava normal ficar 1h30 dentro de um ônibus, mais 50 minutos no ônibus, no ponto. Quantas vezes eu esperei o ônibus Vila Progresso? 50, 1 hora, porque às vezes eles tiravam o ônibus da linha, e eu falava: está tudo bem. Não está, estava errado. O meu tempo é precioso, o seu tempo é precioso, não é verdade?
Se tivesse um outro culto, num outro lugar hoje à noite, eu tenho fôlego para ir. Então, eu tenho que aproveitar o meu tempo. Não quero dirigir, mas tenho que achar que Uber é normal e que o preço é justo. Vocês estão entendendo? E eu falei para o pai, eu quero ganhar mais. Vocês podem perguntar, está faltando alguma coisa para você, pastora? Não está. Mas se eu tiver mais dinheiro, eu vou poder fazer mais coisas. Para terminar isso, para a gente começar a mensagem, eu estou dando só uma parte. Eu levei anos da minha vida para entender o que eu estou falando. Você está ouvindo, está entendendo, você vai levar um dia, minutos, uma semana, para mudar o rumo da sua vida. Porque você se posicionando, Deus vai abençoar o seu sim e o seu amém, porque Ele tem na promessa dele o sim e o amém. Eu fui, para a gente terminar, eu fiquei 10 anos na Renascer. Eu já conhecia a Bispa Sônia, o apóstolo, amo, e se hoje eu sou alguma coisa em Cristo de forma substanciosa, foi o trabalho da Bispa Sônia comigo. A gente precisa investir em vidas. Ela investiu. A Bispa Sônia falou 3 vezes para mim, Darcy, você pensa pequeno. E eu falei para ela, ela falou, Agora ninguém trabalhava mais do que eu. Eu tinha o apelido Plim Plim da Globo. Eu estava 24 horas no ar. Eu não tenho preguiça e não sinto cansaço. E acredito nas ideias que Deus coloca na minha mente e no meu coração. Eu pensava pequeno. Hoje eu estou quase pensando normal. Eu sou filha, sou herdeira e co-herdeira com Cristo. Eu não posso me dar o direito de adiar nenhum projeto na minha vida, porque o meu Pai tem todos os recursos para aquilo que eu quiser fazer, mas eu tenho que mudar, eu tenho que entender isso que eu estou falando para vocês, e viver livre. Por quê? Porque os recursos estão disponibilizados. Na Renascer, vocês já devem ter percebido, um ou outro, que os pastores, presbíteros, diáconos usam um anel mais ou menos como esse aqui eu comprei nessas banquinhas, 3 por 10, sabe, eu gosto de comprar nesse lugar bem baratinho, eu acho uma graça, porque depois eu perco também. E aí, um anel de ouro, que tem uma pomba, e tem as iniciais da Renascer. E aí, eu já era pastora há muito tempo, trabalhando do lado da Bispa Sônia. Um detalhe, eu não tinha anel. E eu via pessoas chegando no ministério, recebendo anel, eu não ficava com inveja. Mas tudo bem, eu falava, não precisa. Não precisa. Eu sei das minhas credenciais com o Senhor. Aí um dia, tinha lá a pastora Angelita, e ela era muito minha amiga, era amiga da Bispa Sônia também, e ela falou para mim, a gente se chamava de pastora, e ela falou, pastora, sábado na ceia eu vou receber meu anel. Falei, Quando ela foi embora, eu falei, mas espera um pouquinho, a Angelita vai receber o anel? E eu? Aí, eu comecei a mudar, percebe? Que eu comecei a perceber o que eu não tinha. Eu estou falando de como eu era. Aí eu fui para a Bispa Sônia, porque eu nunca fui para lugar nenhum de fofoca. Eu nunca permiti caminhar com o sentimento, estão preferindo ela do que eu, estão fazendo pouco caso. Não, isso daí eu acho que é baixaria. Eu prefiro me colocar diante do Senhor para ser curada. Aí eu fui para a Bispa Sônia, e eu falei, Bispa, por que eu ainda não recebi o anel? Ela falou, você não tem anel? Eu falei, não, hoje eu comprei os 2 juntos, o outro ficou em casa, não tinha mais dedo para pôr, ia ficar muito palhaçado, R$10, os 3. Ela falou para mim, você não tem anel? De pastora? Eu falei, não. Ela pegou o telefone e ligou para a pastora Nilda, secretária dela. Pastora Nilda, põe na relação de quem vai receber o anel, a pastora Darcy.
e manda fazer o anel para ela. Eu que paguei, né? Porque a gente que pagava. Mas manda fazer o anel para ela. Ok. Aí eu encontrei no caminho, no dia a dia, com o Deriomar. E aí eu falei para ele: Deriomar, você não tem anel de pastor? Ele falou: mas eu não sou pastor. Eu falei: não. Ele falou: sou presbítero. Irmãos, não tem problema nenhum. O maior título é ser filho. Os títulos que nós temos mostram a responsabilidade que nós temos. Ele era presbítero. Aí eu falei para ele: Deriomar, eu também não tenho, vou receber sábado, porque eu nunca dei importância para o anel. Você sabe que se você não der importância para subir alguns degraus em Cristo, você vai ficar no lugar que você está. Porque Deus, Ele não vai ficar atrás de nós falando assim: eu quero te dar. Ah, mas eu não quero, não tem importância, não quero. A gente faz assim com Deus. Deus não é menino. Deus é amor, é diferente. E aí eu ministrei o coração do Deriomar. Ele não recebeu o anel no mesmo mês que eu. Ele recebeu no mês seguinte. De presbítero, sabe qual unção ele recebeu? De bispo. O Deriomar, quando a Renascer ainda não existia, o apóstolo Estevão, a bispa Sônia, conhecia o Deriomar, conhecia a nós, como o apóstolo e a bispa conhecem vocês. Uma igreja muito grande, os apóstolos, os bispos, muitas vezes não tem oportunidade de conhecer a todos. Vai conhecer as pessoas, vai tratar das pessoas através de vocês. E o Deriomar já foi ungido bispo, porque o comportamento, a atitude, o coração dele na presença de Deus estava pronto para pastorear pastores. Ele recebeu o anel dele, casado, foi enviado para Salvador, está com a pastora Leia lá em Salvador, até hoje servindo a Deus. O que é que você não tem dado importância na sua vida e está entendendo nesse momento? Sai do seu lugar e vem para frente. Quero orar com você. Sabe, hoje eu estou entendendo que eu não estou valorizando algumas coisas, mas eu preciso valorizar. Tanto aqui na igreja como na empresa, eu preciso me valorizar. Se você sente isso, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Acabei de ver a Kelly e o marido, agora que eu vi vocês. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Pode vir. Deus não faz acepção de pessoas. É nós que precisamos ser honestos conosco mesmo. Pastora, você está me chamando de desonesto? Não, eu estou dizendo que você precisa ser honesto com você mesmo e assumir o desejo que você tem de ser o quê? Sabe, o que você deseja ser, foi Deus que colocou no seu coração, e Ele vai te dar capacitação, recursos para você ser, mas você precisa assumir que você deseja um pouco mais do que você tem, fazer um pouco mais do que você faz. Tem mais alguém? Se tem, venha. Se me assoviem, venha. Pode vir. Uma coisa muito importante, que nesses últimos meses eu tenho entendido, que é muito importante para o ser humano ser aceito. Quando nós somos crianças, a gente não tem como mudar. Ou somos aceitos ou não somos. Se o professor aceita, tudo bem. Se o professor não aceita, tudo bem. Não dá para mudar. Mas quando nós nos tornamos adultos, é possível. Irmãos, você saiu lá de fora para ficar aí, ou você saiu lá de fora com a intenção de vir até aqui? Então, amém. Mas se tem a intenção de vir, todas as barreiras, timidez, todo argumento da mente está quebrado em nome de Jesus.
Quando nós nos tornamos adultos, nós vamos trabalhar autoaceitação. Autoaceitação. Não são as pessoas que têm que nos aceitar, somos nós que temos que nos aceitar, em nome de Jesus. Vou pedir para o apóstolo e para a bispa Karina impor as mãos no alto da cabeça e dizer: eu te libero em Cristo Jesus, amém. E eles estão liberando vocês, para vocês serem aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês que vocês sejam. Funciona assim, é simples assim. Deus, Ele sozinho espraiou a terra e os céus. Você era uma pessoa que eu estava falando e que Deus fazia eu entender que essa palavra que foi dita hoje vai prosperar muito na sua vida, vai prosperar na vida de todos, mas Deus me mostrava você. Nosso Deus e nosso Pai, te louvo e te agradeço porque o Senhor nos ensina no caminho, Pai. Aquele anel, quando eu saí da Renascer, eu entreguei, mas a experiência, a lição ficou comigo, Pai. E eu aprendi que eu preciso me aceitar no chamado que o Senhor me fez. Eu sou filha, e eu preciso desenvolver todos os dons e talentos que o Senhor me deu. Pai, essas pessoas que hoje estão aqui na frente, recebendo a unção, Pai, quebra todo jugo, toda barreira, Pai, e que a fisionomia delas, o nome delas não seja esquecido aos olhos do apóstolo e aos olhos da bispa, para ajudá-los a crescer, a se desenvolver, Pai, para que eles possam, Senhor, ter asas para voar. O passarinho muitas vezes voa e traz mais passarinhos para onde ele encontrou ninho. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, suprindo e fazendo sinais do seu favor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e pode voltar para a gente continuar. Acho que 9h10 que a bispa falou para mim, o apóstolo. Eu não esqueci, eu tenho 22 minutos. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Cadê a água? Tá, vou tomar aqui. Obrigada. Tá, obrigada pela empréstimo da Bíblia. Abre a sua Bíblia em João 17. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Quem quer seguir a Aline? Fala de novo, Aline. Glória a Deus, aleluia. Quem quer seguir? Glória a Deus, aleluia. João 17. Eu estou no 18. Louvado seja Deus. Versículo 9. É a oração sacerdotal de Jesus. Ele estava intercedendo por mim e por você. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Olha que interessante. Eu sou glorificado nas suas coisas, e sou glorificado na permissão que te dou de ser glorificado em mim. Jesus falou isso. Aí continuando, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Deus respondeu às orações de Jesus? Sim, Ele respondeu isso aqui. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Quando você for dormir essa noite,
Diga para Deus: obrigada por o Senhor ter me guardado em Ti, ter me guardado na Sua fidelidade, para que a alegria de Jesus, para que o trabalho de Jesus não seja algo que Ele possa pensar em se arrepender. Por quê? Porque Jesus viu o glorioso resultado do trabalho. Você aí neste lugar, você está glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui guardados pelo poder de Deus, na fidelidade de Deus. Jesus disse: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Paulo, quando escreve, eu ganhei esse óculos aqui, para ler está ótimo, mas eu olho para vocês, fica tudo embaçado. Jesus amado, restaura a minha visão. Quem precisa ter a visão física restaurada? Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor restaure a nossa visão, em nome de Jesus, amém. O cego começou a chamar Jesus. Os discípulos, nós hoje somos discípulos. Eu tomo muito cuidado comigo, para mim não enveredar por nenhum caminho da minha carne, porque a nossa carne nos engana, e a carne precisa ser mantida crucificada. Quer dizer, ela não pode ter espaço para dançar, para cantar, para saltar. Não, a carne tem que estar sujeita ao nosso espírito, porque o nosso espírito está pronto, o nosso espírito entende a palavra de Deus, a carne não entende muito bem. Então o que acontece? O cego começou a chamar Jesus: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ele tinha ficado cego, e aí os discípulos falaram: fica quieto, você está atrapalhando, fica quieto, você está atrapalhando. Vocês viram que as crianças ficaram no período do louvor inteirinho aqui? Dentro do possível, elas ficaram quietas. Uma criança de 2 anos, 3 anos não consegue ficar parada, mas elas ficaram quietinhas. A hora que falou para ir para a salinha, saíram um atropelando o outro, porque entenderam, agora é a nossa praia, né? Mas eles ficaram entre nós. As crianças precisam crescer entre nós. É uma coisa maravilhosa. Criança gosta dos adultos. 4, 5, 6, 7, com 8 já começa a querer arredar os pés. Mas eles ficam conosco o período até 7 anos, que é onde está levantando os muros da personalidade. E nós precisamos ser sensíveis às crianças. Mas aquele cego, a história diz que ele que construiu os pregos que crucificaram Jesus. E um dia, ele fazendo o trabalho dele, pulou uma faísca nos olhos e ele ficou cego. Ele era noivo, e a noiva falava para ele: como será, meu bem, amor, tem importância, a gente casa do mesmo jeito, você já sabe como que eu sou, você já me viu, sabe que eu sou bela, né? Mas ele precisava, no eu dele, estar vendo, porque ele precisava trabalhar, ele precisava mantê-la, e ele foi atrás de Jesus, porque ele conhecia a fama, e os discípulos queriam deixar ele para trás, e Jesus falou: o que ele quer que eu faça para ele? Ah, não sei, fica aí te gritando. Jesus foi perguntar: o que você quer que eu te faça? Olha como que para Jesus é fácil fazer as coisas que você precisa. O que você quer que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Aí Jesus falou: então veja. Às vezes falta fé para a gente. Eu era pastora de uma igreja na época, e aí de madrugada a Priscila me ligou, e ela falou: pastora, a minha irmã estava na praia e morreu afogada.
senhora acha que Jesus pode ressuscitá-la? Foi o dia mais difícil do meu ministério. Claro que eu creio que Jesus pode curar um cego, ressuscitar um morto, eu creio. Mas naquele momento ela estava perguntando para quem precisava ter fé para a morte ser vencida. Meu coração ardeu. E eu falei para ela: Priscila, Ele tem todo o poder para ressuscitar Paulo, mas eu não sei se nós temos fé e disposição de passar uma noite louvando a Deus até que o morto comece a ressuscitar. Porque uma missionária na África, ela saiu de Londres e ela foi para a África sem muito entendimento. O Espírito Santo falou para ela: quando você chegar naquela cidade que você está indo, senta numa escadaria que tem lá, que eu vou providenciar. Aí chegou 10, 12 meninos famintos, e ela falou: eu estou aqui esperando um novo comando do Espírito Santo, mas se vocês quiserem ficar aqui comigo, sem se alimentar, nós vamos começar a louvar a Deus. E eles ficaram, e Jesus mandava comida, mas eles desenvolveram esse hábito de ficar louvando até que o milagre acontecesse. Já pensou? 6 horas, 8 horas. Quando a Priscila perguntou para mim, eu já tinha dado esse testemunho no altar, por isso que ela ligou para mim, mas eu não tinha desenvolvido esse espírito de adoração, de uma adoração que vai tragar a morte pela vida. Heidi Becker foi essa mulher. Ela escreveu um livro, Sempre Haverá Mais que o Suficiente, junto com aquelas crianças famintas, sofredoras lá da África. Eles chegaram a ver 64 pessoas ressuscitando. Eles punham o morto no caixão e ficavam louvando do lado, até o morto levantar. E o morto levantava. Está na hora de nós começarmos a experimentarmos a autoridade que Deus tem nos dado no nome de Jesus. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os aparte do mal, e que o Senhor os convença do pecado, do juízo e da justiça, e que eles possam estar sempre entendendo que o segredo está em conhecerem mais de mim. Ontem eu fui ministrar em Suzano. Foi um congresso que começou na sexta-noite, sábado de manhã, encerrou ontem à noite. E eu perguntei no início da ministração: quem desceu na olaria? Algumas pessoas levantaram a mão. Aí eu falei: acho que eu fiz a pergunta errada. Quem veio sexta-noite, sábado de manhã? A igreja toda. Aí eu falei: agora eu posso fazer a pergunta de novo. Quem desceu a olaria? Uma meia dúzia. Eu falei: sabe o que o Espírito Santo falou para mim fazer hoje? Falar para vocês que desceram a olaria, que subam, porque o tempo da olaria acabou. A fé vai nos colocar em ação, mesmo tendo algumas imperfeições, não pecado. Nós não vamos viver na prática do pecado, mas as nossas deficiências, elas vão ser curadas no caminho. E elas saíram da olaria com destino a que lugar? A sala do trono. E eu acordei de manhã ontem pensando, eu acordei com uma fala no meu coração: banhem-se nas minhas águas, se lavem nas minhas águas. E aí eu fui ler sobre Ezequiel, o rio que começou a nascer debaixo do templo. A água saía para a direita, dava volta para a esquerda, capítulo 47. E uma coisa muito impressionante: quando o povo foi levado cativo por 70 anos,
eles tiveram, o primeiro momento foi batalhar com o pecado. O segundo foi batalhar com o pecado e com a influência que aquele povo estava recebendo. E uma coisa impressionante que eu ouvi: nenhuma batalha é ganha só na guerra, porque a guerra chega a um momento que ela traz derrota. Nós precisamos de ganhar a guerra na firmeza dos nossos pés, nas águas que vão nascendo do rio de Deus. Primeiro elas vêm até o joelho, até o tornozelo, até o joelho. Quando chega no lombo, você vai ter que começar a nadar. Você não vai andar mais alicerçado no que você consegue, mas na graça que Deus te dá. Então nós precisamos de entender que Deus, Ele é conosco, e nós precisamos de crer que Deus é conosco. Pai, não os tire do mundo. Em 1 João 1, 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Pastora, mas você acabou de falar para a gente desejar mais e mais. Sim, sabe por quê? Porque você está nesse mundo, debaixo de uma ordem, aonde você é embaixador em Cristo Jesus. Você não é cauda, você é cabeça. Sabe como que uma das coisas que lá onde eles estavam como exilados, uma das coisas que era usada contra eles era aculturar jovens. É pegar os jovens fortes, bonitos, inteligentes e chamar para o exército. Por isso que Daniel falou: eu não vou comer a iguaria dos reis. Poder político, poder público, eles estão atrás de jovens. Atrás de jovens. Os jovens que não estão em Cristo não entendem que deve ser marido de uma só mulher, que deve casar sabendo que vai casar para a vida inteira. Então aí vai por ideologia, que vai regularizando o aborto, vai regularizando o relacionamento homossexual, que vai regularizando toda sorte de imundícia e de pecado. Ontem eu tive uma experiência muito séria. Eu não tenho dificuldade para falar, eu não tenho dificuldade, o que vem eu falo. Vocês acham que está percebendo, não é? Tem que acompanhar bem, porque eu pulo de uma coisa para outra, mas tem um sentido, para alguém está indo, porque Deus nunca erra o remetente. Eu lembrei ontem, que um dia minha irmã falou: a nossa sobrinha está usando 15 anos atrás, 17 anos, anticoncepcional, vi na bolsa dela. Eu ouvi e fiquei quieta. Aí a moça que trabalhava na casa da minha sobrinha, minha cunhada já tinha falecido. Quando eu entrei na casa, ela falou bem alto para me ouvir. Ela só não falou meu nome. Só cego não percebe que o Fofó está morando aqui com a Fifi, que o namorado da minha sobrinha estava morando com ela. Eu ouvi isso e eu falei: Deus, eu preciso tomar uma providência, porque nós temos que denunciar o pecado, sabia? Tem pessoas que pecam, porque no mundo hoje, as pérolas estão alimentando porcos. Só o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. E eu comecei a orar: Pai, prepara um momento de eu falar com a Fifi sobre isso. Eles já namoravam há 5, 7 anos, e eles foram me levar num rodeio, para mim comer um churrasco e tal. Era 2 horas da manhã, quando eles pararam o carro na frente da casa do meu pai, dos meus pais, que era onde eu ia ficar. E a hora que eu fui descer do carro, eu percebi que aquela era a hora. E eu falei: Fifi e Fofó, vocês dois estão em fornicação. Vocês sabem o que é fornicação?
Quem sabe? Fornicar é ter vida sexual fora do casamento. Pode ser namorado, noivo, pode estar morando junto, amasiado. Regularize a sua situação, se case. Se amam, gostam do prazer que um dá ao outro, se casem. É fácil, é simples, até com festa. Aquele, não é Aguinaldo, eu esqueci seu nome, meu irmão. Aguinaldo, glória a Deus. Vocês viveram uma linda festa aqui, né? Não viveram? Não foi linda a festa de casamento? Você gostou de casar, Aguinaldo? Não, a fruta você já conhecia, mas aquele dia você gostou de entrar e tal, né? Eu também fiquei muito feliz. Deus enviou carruagens para eles e eles aceitaram. Foi maravilhoso. Na casa do Pai existe toda sorte de provimento. Se vocês querem se casar, e é importante casar de noiva, que termo que você usou? Era smoking? É? Coisa chique, tudo chique, no último. Então, tudo é possível. E eu falei para o Fifi e para a Fofó: vocês dois estão vivendo em fornicação. Vocês estão tendo vida sexual, intimidade sexual, sem serem casados. Isso é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Tem pessoa que não lê a Bíblia e não sabe. Então nós somos cartas vivas para serem abertas e lidas diante de todos os homens. Nós temos que falar sem acusar, falar com amor, sabe, estender a mão, perguntar para a pessoa o que ela quer fazer, para onde que ela quer ir, mas ela tem que se ajustar diante de Deus, porque o pecado nos acusa e nos faz se afastar de Deus. Aí nós não podemos viver as grandezas, as riquezas de Deus, porque somos acusados no nosso próprio coração. O diabo leva a gente a enxergar o pecado. Quando a gente chega, ele foge, porque ele é um covarde, e deixa a gente na rua da amargura. Minha sobrinha virou no carro assim para trás. Eu vi que ela prestou muita atenção. Meu sobrinho falou assim: "Ô tia Dar, eu vou ganhar 40 mil. Aí nós vamos fazer uma casa, vamos casar." Eu pensei: está queimando o campo. Estava não. Eu falei: tudo bem, faço votos que você ganhe mais de 40. Mas eu não ganhava nem 3, manos. Eu falei: mas antes de ganhar os 40, casa. E não toquei mais no assunto. Ele ficou sem falar comigo uns 3 meses. Eu percebi que ele ficou sem falar comigo. Sabe o que eu fiz? Comecei a orar. Pai, quebrando o coração dele. A gente não precisa criar contenda. A gente leva tudo para o Pai. Agora há pouco eu estava vendo o Gabriel, junto com a bispa. Ele estava falando com ela, depois ele deu um beijo no rosto dela, depois ele encostou testa com testa. Ele estava vendo o quanto que ele pode estar perto dela. Aí ele parou e deu um abraço nela, gostoso. Dali a pouco soltou, já estava refeito na sua necessidade emocional. As crianças precisam caminhar conosco e nós precisamos caminhar com o Pai. Mariana chegou para o pai dela e falou: pai, você se incomoda se a gente reformar aquele lavabo e fazer um banheiro e daquela sala fazer um quarto para nós? Meu irmão falou: quem vai pagar? Ela falou: eu e o Fofó. Ai, faça. Casaram. Se acertaram, se consertaram. Aguinaldo, você não chegou ainda no lugar que deve chegar. Estou feliz por vocês estarem casados, juntos, e ainda tom sobre tom. Ela de amarelo, ele de um amarelo mais queimado. Mas vocês precisam desejar tudo que tem no altar, porque vocês não têm noção do que Deus tem para a vida de vocês. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, 15 e 17: não ameis o mundo
nem o que está no mundo. Mas nós estamos aqui no mundo para tomar posse de tudo, para suprir todas as necessidades que os santos têm e aqueles que estão sendo chamados à santificação. Vamos ficar em pé. Vou chamar a irmã Zenaide para vir aqui na frente. Quero falar um negócio para vocês. Mas ela não deixa ela vir sozinha, não. Vem trazê-la. Olha que coisa linda. Fica vendo. Pode assistir, é para olhar para eles mesmo. Olha que coisa linda. Eu cubro a sua vida, irmã Zenaide, com o sangue de Jesus. Nenhum homem verá a beleza dela, porque eles se tornam cegos pelo Senhor para enxergá-la como mulher e uma bela mulher. Mas essa mulher tem 68 anos. Ela canta muito, junto com ele. Perceberam que ela não se aparece. Ele que vem à frente, ele que ora, ele que faz, e ela vai auxiliando. Agora, quando eu olho para você, eu fico pensando, 68 anos, esbanjando tanta juventude assim, para quê? É a minha cabeça, eu estou falando o que eu penso. Aí eu logo penso o seguinte: você na frente de 100, 200, 300 idosas. Você escutou o que ela falou? Amém. Você vai com ela? Sabe o que eu estou fazendo? Despertando o dom dela, despertando a habilidade dela. Um dia eu falei para Fátima, a Aninha conhece a Fátima, lembra da supervisora lá do Sercom? Ela está ali, eu estou olhando para a outra, meu Deus do céu, não, é porque a outra está de preto, a Aninha está de preto, né? Então não estou enxergando, eu estou indo tateando. Um dia eu falei para Fátima, por que a gente não faz um trabalho com terceira idade? Mas o chamado é para trabalhar com criança, e a Fátima escutou, e a Fátima falou com a Abigail, uma outra diretora, e a Abigail falou, nossa, que legal, fazer um trabalho. E lá, uma das professoras da Abigail, Anice, ouviu, e Anice começou a convidar as pessoas de terceira idade. E coisa mais linda, reúne lá 20, 30, a gente ora, eles fazem trabalhos manuais, eles fazem a noite da fantasia, tudo coisa. Nós não estamos amando o mundo, nós estamos curando o mundo. Você tem dons? Quem tem algum tipo de dom? Pinta, borda, não é o 7 não. Pinta, borda, canta, dança.